Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. O burburinho que está tomando conta do mundo do futebol brasileiro e sul-americano é daqueles que deixam qualquer amante do esporte boquiaberto. Segundo informações que vazaram nas últimas horas, a Conmebol divulgou uma suposta ligação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tentando interferir diretamente no desfecho da final da Libertadores. O áudio, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, mostra uma conversa que, se confirmada, poderia mudar completamente a percepção sobre o resultado da final, que terminou com o Flamengo vencendo por 1-0. O que torna tudo ainda mais impressionante é a natureza da suposta interferência. Instruções para que o árbitro entregasse o jogo. Imagina a bomba que isso representa. Não apenas para o Palmeiras, mas para toda a credibilidade da competição. Torcedores estão em choque. Jornalistas esportivos não param de repercutir e, claro, a internet fervilha com teorias, memes e questionamentos sobre o que de fato aconteceu nos bastidores daquela final eletrizante. Tudo isso ocorre enquanto os clubes ainda se recuperam da intensidade do confronto dentro de campo. Mas agora a atenção se volta para os corredores de poder do futebol, onde decisões silenciosas podem ter definido o destino de milhões de torcedores. A pergunta que não quer calar é: até que ponto os jogos realmente são decididos dentro das 4 linhas? E quanto do resultado é manipulado por interesses obscuros que nunca chegam à mídia de maneira oficial? A complexidade do caso é tão grande que especialistas em ética esportiva já alertam para consequências severas se o áudio for confirmado como legítimo. E toda a América do Sul observa com olhos atentos, esperando respostas que podem mudar a história do futebol continental. As reações começaram de maneira explosiva nas primeiras horas após o vazamento do áudio, com jornalistas investigativos, influenciadores esportivos e torcedores divididos entre incredulidade, raiva e curiosidade. A atmosfera é de escândalo, porque não se trata de um rumor isolado ou de uma interpretação exagerada de situações corriqueiras. Aqui, estamos falando de uma suposta manipulação direta do resultado de um dos maiores confrontos do continente, envolvendo um dos clubes mais poderosos do Brasil e um dos maiores rivais históricos. Dentro dessa narrativa, cada detalhe do áudio é minuciosamente analisado. O tom de voz, a escolha das palavras, as pausas e até a forma como a mensagem foi encaminhada. É como se cada fragmento da gravação tivesse potencial explosivo para novos desdobramentos, alimentando ainda mais a especulação. Alguns torcedores defendem a presidente, alegando que tudo poderia ser mal interpretado, enquanto outros já exigem explicações imediatas e transparência total da Conmebol. Essa polarização, típica do futebol brasileiro, torna o caso ainda mais intrigante. Porque não há meio termo quando se trata de acusações de manipulação de partidas. A história, que poderia ser um simples rumor de bastidores, rapidamente ganhou força suficiente para movimentar não só torcedores, mas também especialistas em direito esportivo, advogados, clubes rivais e patrocinadores, todos preocupados com a repercussão negativa. E enquanto o mundo do futebol aguarda posicionamentos oficiais, as redes sociais viraram palcos de debates acalorados, teorias conspiratórias e análises detalhadas, como se cada internauta se tornasse um perito na decodificação da fala que poderia reescrever a memória de uma final histórica.
A intensidade da repercussão é tanta que clubes de outros países da América do Sul já manifestaram interesse em acompanhar o caso de perto. Pois a legitimidade da Libertadores pode estar em jogo, e qualquer dúvida sobre a integridade do torneio afeta diretamente o prestígio da competição internacionalmente. O impacto desse suposto áudio ultrapassa fronteiras e gera questionamentos profundos sobre a governança do futebol sul-americano. A ideia de que uma figura tão importante como a presidente do Palmeiras possa ter tentado influenciar o árbitro não é apenas escandalosa. É sintomática de um problema estrutural que, segundo críticos, se arrasta há décadas. A pressão da mídia e de torcedores cria um ambiente quase insustentável para clubes e dirigentes. E a atenção não se limita ao Brasil. Jornalistas de países vizinhos, especialmente Argentina e Uruguai, começaram a repercutir o caso, questionando a integridade da Conmebol e pedindo transparência total na investigação. Nesse cenário, o áudio se tornou mais do que uma gravação. É uma peça de um quebra-cabeça que pode revelar muito sobre os bastidores do futebol, incluindo como decisões controversas podem impactar resultados de jogos de extrema importância. A narrativa que se constrói em torno desse episódio mistura adrenalina, desconfiança e o fascínio natural do público por histórias de bastidores que desafiam a versão oficial dos acontecimentos. O caso também levanta questões éticas. Até que ponto a ambição e a pressão para vencer justificam comportamentos questionáveis? E, mais importante, como clubes e dirigentes podem garantir que competições tão prestigiadas quanto a Libertadores sejam decididas unicamente pelo talento e desempenho dentro de campo, sem interferências externas que manchem a história do futebol? Analistas já apontam que a situação pode gerar sanções severas caso seja comprovada, não apenas para a presidente, mas também para a instituição, abrindo precedentes importantes para o controle de condutas de dirigentes em torneios internacionais. A complexidade do caso é tal que qualquer passo em falso, declaração mal interpretada ou vazamento adicional de informações pode alterar completamente a narrativa, criando novos capítulos de uma história que parecia encerrada com o apito final da final, mas que agora ganha vida própria, com ecos que podem reverberar por anos na memória do futebol sul-americano. O que torna esse rumor ainda mais explosivo é a maneira como ele conecta diretamente a alta cúpula do clube à atuação do árbitro em um dos momentos mais decisivos do futebol continental. Não é apenas uma acusação contra a presidente Leila Pereira. É uma denúncia que coloca em xeque a própria confiança que torcedores e jogadores depositam na competição. A reação dos jogadores, que até então comemoravam ou lamentavam o resultado, passou a ser objeto de especulação. Teria alguém dentro do Palmeiras presenciado a tentativa de manipulação? E como o Flamengo, por outro lado, lida com essa notícia? O time campeão, mesmo celebrando sua vitória, agora se vê envolto em um turbilhão de rumores que podem reduzir o brilho do título se forem confirmados. Esse cenário de incerteza provoca um efeito dominó, atingindo patrocinadores, parceiros comerciais e até mesmo a imagem da Conmebol. Analistas apontam que a divulgação de um áudio como esse, mesmo sem confirmação oficial, já tem poder de abalar a confiança no futebol sul-americano, criando uma sombra de dúvida sobre partidas futuras. E, naturalmente, as redes sociais amplificam cada detalhe. Cada palavra do áudio é repetida, analisada e interpretada em tempo real, enquanto torcedores criam teorias e memes que reforçam o clima de escândalo.
O fascínio do público por bastidores obscuros do futebol se mistura à indignação natural diante da ideia de um possível favorecimento, tornando cada repercussão mais intensa. O efeito é amplificado pelo contexto. Uma final de Libertadores, com milhões de pessoas assistindo e um rival histórico envolvido, transforma a simples suspeita em um espetáculo midiático que mantém todos atentos. Nesse cenário, o futebol deixa de ser apenas esporte e se torna arena de intrigas, conspirações e debates éticos que provocam reflexões sobre o que é justiça dentro e fora das quatro linhas. Cada minuto de silêncio ou manifestação oficial é cobrado e analisado com lupa, enquanto a comunidade esportiva mundial observa, esperando desdobramentos que podem não apenas mudar a história do jogo, mas também redefinir a percepção sobre integridade e moralidade no futebol. As consequências jurídicas e esportivas começam a ser projetadas por especialistas que acompanham o caso de perto. A depender da veracidade do áudio, a presidente do Palmeiras pode enfrentar sanções severas que vão desde multas pesadas até a suspensão de atividades no futebol, enquanto o clube corre risco de sofrer punições institucionais, como perda de pontos ou exclusão de competições internacionais. A complexidade do processo é enorme, porque envolve provas digitais, testemunhos, análises técnicas e, claro, a interpretação de intenções a partir de uma gravação. Já existe especulação de que advogados especializados em direito esportivo estão preparando estratégias para proteger a imagem do clube e da dirigente, enquanto a Conmebol se vê pressionada a agir com rapidez e transparência para evitar que a suspeita se transforme em um escândalo institucional de proporções internacionais. A tensão é quase palpável, porque toda ação ou silêncio pode ser usado como argumento a favor ou contra as partes envolvidas. Nesse clima, torcedores e críticos criam narrativas próprias, muitas vezes distantes da realidade, mas que alimentam a sensação de que o futebol está diante de uma crise de credibilidade sem precedentes. A mídia internacional observa atentamente, pois qualquer repercussão negativa pode atingir a imagem da Libertadores e da Conmebol, com implicações financeiras e esportivas que vão além do Brasil. E assim, enquanto o caso se desenrola, o mundo do futebol assiste, entre incredulidade e fascínio, à possibilidade de que uma simples ligação possa abalar estruturas que pareciam sólidas, mostrando que, no futebol, a linha entre o campo e os bastidores é muitas vezes mais tênue do que se imagina. O vazamento do áudio também reacende debates sobre a cultura do futebol no Brasil e na América do Sul, especialmente sobre como poder e influência podem interferir no que deveria ser decidido apenas pelo desempenho das equipes. Torcedores comentam em grupos, fóruns e redes sociais sobre a necessidade de maior fiscalização, transparência e controle sobre árbitros e dirigentes, criando uma pressão social inédita. Especialistas em ética esportiva apontam que, se confirmada a tentativa de manipulação, a história do futebol brasileiro terá de ser reescrita em livros e documentários. Porque escândalos desse tipo não acontecem com frequência e sempre deixam marcas profundas na memória coletiva. Além disso, a narrativa da final da Libertadores de 20 e 25, que já tinha sido marcada por emoção dentro de campo, agora ganha contornos sombrios, com rumores e especulações que podem ofuscar momentos históricos de jogadores e torcedores.
A tensão é tal que qualquer pronunciamento oficial da CONMEBOL será interpretado como defesa, acusação ou tentativa de minimizar o caso, tornando cada palavra um potencial gatilho para novas repercussões. Em meio a tudo isso, a sociedade esportiva se divide entre céticos, que aguardam provas concretas, e aqueles que já consideram a manipulação uma realidade, criando um clima de polarização intensa. A discussão vai além do resultado da partida. Trata-se de confiança, integridade e respeito pelo futebol, valores que, segundo críticos, estão sendo testados ao limite. Enquanto isso, a presidente do Palmeiras, o clube e a própria CONMEBOL se tornam protagonistas de um dos capítulos mais controversos da história do futebol sul-americano, com repercussões que podem durar anos e moldar a forma como competições internacionais são conduzidas no futuro. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Enquanto o áudio continua a circular em todas as redes, a sensação que toma conta do futebol brasileiro é de uma tempestade prestes a explodir e ninguém parece imune aos efeitos dessa repercussão. Especialistas em comunicação esportiva já analisam cada detalhe, apontando que a divulgação de uma gravação como essa tem poder de abalar reputações de clubes, dirigentes e até da própria CONMEBOL, pois coloca em xeque a credibilidade de toda a competição. Torcedores do Palmeiras vivem um misto de indignação e vergonha, questionando decisões de sua presidência, enquanto os flamenguistas, mesmo celebrando a vitória, enfrentam o dilema de ver o título manchado por suspeitas de manipulação. O que começou como um rumor de bastidores agora é assunto de programas de televisão, podcasts especializados e canais de YouTube, cada um trazendo sua análise, sua interpretação e, muitas vezes, sua teoria conspiratória. Entre análises jurídicas, técnicas e esportivas, o clima é de uma tensão quase palpável, porque qualquer informação adicional sobre a ligação, o contexto da conversa e as intenções reais por trás das palavras pode mudar completamente a narrativa. Nesse ambiente, cada minuto ganha importância, cada comentário é repercutido e o público, ávido por respostas, transforma o caso em um espetáculo midiático que ultrapassa as fronteiras do futebol, fazendo da suposta interferência um fenômeno social e esportivo sem precedentes. O efeito imediato do rumor na imprensa internacional não poderia ser menor. Jornalistas de países vizinhos e veículos especializados em futebol começam a questionar não apenas o Palmeiras, mas todo o sistema de supervisão da CONMEBOL, levantando a hipótese de que, se uma presidente de clube consegue se comunicar de maneira suspeita com árbitros, outros casos semelhantes poderiam estar acontecendo sem que ninguém percebesse. O clima de desconfiança é reforçado por análises detalhadas de cada palavra da gravação, e especialistas em linguística forense já foram convocados por canais de mídia para tentar confirmar a autenticidade do áudio. Ao mesmo tempo, advogados especializados em direito esportivo comentam publicamente sobre possíveis consequências jurídicas, como multas milionárias, suspensão de dirigentes ou até a anulação de resultados em casos extremos, aumentando ainda mais o suspense. Torcedores criam teorias sobre como o áudio pode ter sido gravado, quem teria vazado e se afinal poderia ter sido manipulada desde os bastidores, e cada comentário nas redes sociais se transforma em combustível para debates inflamados. O resultado é uma atmosfera de incerteza que transcende o futebol. Trata-se de integridade, ética
e transparência, conceitos que agora estão sob escrutínio público intenso, enquanto a Libertadores de 2025 deixa de ser apenas uma competição esportiva e se transforma em um caso emblemático de crises institucionais e repercussões globais. Além disso, a pressão sobre os clubes envolvidos cresce a cada hora. Para o Palmeiras é um momento delicadíssimo. A imagem de sua presidência, o respeito de torcedores e patrocinadores e até a estabilidade do próprio time podem ser afetados. Para o Flamengo, embora seja o campeão da final, surge a preocupação com a legitimidade do título. Porque mesmo a ausência de culpa direta não impede que a sombra de suspeita interfira na celebração e no reconhecimento do feito. Em ambos os casos, especialistas apontam que a gestão de crises será determinante. Declarações mal elaboradas ou ações precipitadas podem piorar a situação e amplificar o rumor de manipulação, enquanto um posicionamento estratégico claro e transparente poderia ajudar a conter os efeitos negativos. Torcedores e jornalistas analisam cada detalhe das entrevistas e coletivas, buscando pistas sobre intenções ocultas e mensagens subliminares que possam confirmar ou refutar as suspeitas. Esse clima de vigilância extrema transforma cada pronunciamento em um evento. E a narrativa construída em torno do áudio é tão poderosa que, mesmo sem provas definitivas, já molda percepções sobre a integridade do torneio. Assim, o episódio não é apenas um rumor passageiro. Ele se insere na história do futebol como um alerta sobre fragilidades institucionais e riscos de manipulação. Lembrando a todos que decisões nos bastidores podem ser tão decisivas quanto gols e estratégias dentro de campo. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.